Senhor, aproxima-te agora deste coração que chegou até aqui cansado, inquieto e necessitado da tua presença. Há pessoas ouvindo esta oração com a mente cheia de pensamentos, com o peito apertado e com uma sensação difícil de explicar. Por fora, talvez tudo pareça normal. As responsabilidades continuam, as conversas acontecem. O trabalho precisa ser feito, a casa precisa ser cuidada. As decisões não podem esperar, mas por dentro existe uma alma pedindo abrigo. Pai, encontra essa pessoa exatamente onde ela está. Não apenas no lugar físico em que ela se encontra, mas no ponto mais profundo de sua história. Visita o espaço que ninguém consegue alcançar. Toca as memórias que ainda doem, os medos que não foram confessados e as perguntas que permanecem sem resposta. Que neste momento, todo ruído interior comece a perder força diante da certeza de que tu estás perto. Talvez este coração tenha passado os últimos dias tentando ser forte. Talvez tenha engolido lágrimas para não preocupar ninguém. Talvez tenha dito que estava tudo bem, enquanto lutava para manter a esperança, Senhor. Não permitas que essa pessoa confunda silêncio com abandono. Ensina a perceber que a tua presença nem sempre chega como um vento forte. Muitas vezes, ela se revela como uma paz delicada, uma força que nasce devagar e uma esperança que insiste em permanecer. Tua palavra declara no Salmo 34:18 que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito abatido. Por isso, nós não te buscamos como quem chama um Deus distante. Nós nos voltamos para ti como filhos que reconhecem a proximidade do Pai. Tu não desprezas um coração ferido. Tu não te afastas porque alguém chorou demais. Tu não rejeitas quem chegou enfraquecido, pelo contrário, tu te inclinas com misericórdia e acolhes com amor. Senhor, que essa verdade atravesse toda a resistência. Quando o coração disser que está sozinho, lembro de que tua presença não depende das sensações. Quando a mente disser que nada vai mudar, traz à memória tudo que sustenta a esperança. Quando o medo tentar dominar, concede serenidade para respirar, esperar e permanecer diante de ti. Há dias em que a pessoa não consegue organizar uma oração. As palavras se confundem, a emoção pesa, a mente se dispersa. Mas tu compreendes até mesmo os suspiros. Tu conheces a oração que ainda não encontrou voz. Tu entendes a lágrima que caiu sem explicação e o silêncio de quem já não sabe o que pedir. Por isso, Pai, recebe agora cada respiração como uma busca por ti. Recebe cada pausa como um sinal de entrega. Recebe cada pensamento interrompido como parte desta oração. Não estamos aqui para fingir força, esconder feridas ou apresentar uma fé perfeita. Estamos aqui porque precisamos de ti. Precisamos de tua luz sobre os caminhos, de tua sabedoria nas escolhas e de tua paz no centro desta tempestade. Faz esta pessoa perceber que não precisa carregar tudo sozinha. Ela não precisa resolver toda a vida em uma única noite. Não precisa compreender cada detalhe do caminho para continuar andando. Basta reconhecer que o próximo passo pode ser dado contigo. Mesmo que ainda haja dúvidas, que exista confiança. Mesmo que as respostas não tenham chegado, que a presença do Senhor seja suficiente para sustentar o coração durante a espera. Senhor, entra nesta casa com tua paz,
Alcança quem está ouvindo no quarto, no trabalho, no transporte, em uma sala de espera ou durante uma madrugada silenciosa. Onde houver ansiedade, traz quietude. Onde houver desânimo, sopra esperança. Onde houver confusão, estabelece clareza. Onde houver culpa, prepara o caminho do arrependimento e da restauração. Não permitas que essa pessoa se defina pelo pior dia de sua vida. Não deixes que ela pense que as lágrimas são prova de fracasso. Há lágrimas que lavam a alma. Há períodos de silêncio em que as raízes crescem. Há caminhos em que a tua mão está trabalhando de uma forma que ainda não conseguimos enxergar. Pai, torna este momento um lugar de encontro. Não um encontro baseado em emoção passageira, mas em verdade. A verdade de que tu és bom. A verdade de que tua misericórdia permanece. A verdade de que o coração pode descansar em ti, mesmo enquanto algumas batalhas continuam. Nós abrimos diante de ti as portas que foram fechadas por medo. Colocamos em tua presença as áreas que tentamos controlar. Entregamos os pensamentos repetitivos, as preocupações com amanhã e a necessidade de entender tudo. Ensina-nos a permanecer diante de ti, sem pressa, sem máscaras e sem exigências. Senhor, fica conosco neste momento, não porque a tua presença tenha ido embora, mas porque precisamos ter os olhos abertos para reconhecê-la. Aquieta o coração, diminui o barulho das preocupações, faz nascer uma consciência profunda de que somos vistos, ouvidos e acolhidos por ti. Que esta pessoa sinta, não como uma promessa de que todos os problemas desaparecerão imediatamente, mas como uma certeza espiritual que não está abandonada. Pai amado, tu conheces a extensão da dor que esta pessoa carrega. Tu sabes há quanto tempo ela tenta superar certas lembranças. Sabes quantas noites foram marcadas por pensamentos acelerados, quantos dias começaram com uma força que logo se transformou em cansaço, e quantas vezes ela desejou apenas um pouco de descanso por dentro. Algumas dores têm nome, outras são confusas. Há perdas que todos conseguem perceber, mas também existem despedidas silenciosas, expectativas quebradas, amizades que se afastaram, relações que mudaram e sonhos que precisaram ser deixados para trás. Existem feridas causadas por palavras duras. Existem marcas deixadas pela indiferença. Existem situações em que essa pessoa se sentiu pequena, insuficiente ou invisível. Senhor, olha com compaixão para quem se culpa por ainda não ter conseguido superar. Que ela compreenda que a dor não desaparece apenas porque o tempo passou. Cada coração possui seu processo. Cada história precisa ser tratada com paciência, verdade, responsabilidade e graça. Tu não condenas quem está cansado. Tu não humilhas quem precisa de ajuda. Tu não acusas quem está aprendendo a caminhar novamente. Talvez esta pessoa esteja enfrentando uma espera longa e espera por uma resposta, por uma oportunidade, por reconciliação, por direção, por melhora na saúde, por estabilidade na família ou por uma porta de trabalho. Ela tem orado, tentado, esperado e, em alguns dias, se pergunta se ainda vale a pena continuar. Pai, sustenta no tempo da espera. Não permitas que a demora seja interpretada como rejeição. Nem tudo que demora está perdido. Nem todo silêncio significa que nada está acontecendo. Contudo, dá sabedoria para que ela não use a fé como desculpa para permanecer onde precisa agir
pedir ajuda ou tomar uma decisão responsável. Ensina a diferença entre esperar em Ti e adiar aquilo que precisa ser enfrentado. Tua palavra declara em Isaías 43:2 que, quando passarmos pelas águas, Tu estarás conosco, e, quando passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. Tu não disseste que nunca atravessaríamos águas profundas. Tu prometeste presença durante a travessia. Portanto, Senhor, segura esta pessoa enquanto ela atravessa o que ainda não terminou. A quem esteja carregando culpa por escolhas antigas, culpa pelo que disse, culpa pelo que deixou de fazer, culpa por não ter correspondido às expectativas de alguém. Pai, conduz essa pessoa ao arrependimento verdadeiro, mas livra da condenação que paralisa. Mostra o que precisa ser reconhecido, reparado e transformado. Dá humildade para pedir perdão e coragem para mudar. Ao mesmo tempo, ensina a receber o perdão que vem de Ti. A quem esteja sofrendo por algo que não causou, feridas que vieram da injustiça, do abandono, do abuso de confiança ou da irresponsabilidade de outras pessoas, Senhor, guarda este coração da ideia de que tudo foi culpa dele. Que a pessoa encontre apoio seguro, orientação adequada e pessoas maduras que possam ajudá-la. Que ela não se isole por vergonha e não tente enfrentar sozinha situações que precisam de acompanhamento profissional, jurídico, médico, psicológico ou pastoral responsável. Pai, visita também quem se sente solitário mesmo estando cercado de pessoas. Aquela solidão que não depende da ausência de companhia, mas da sensação de não ser compreendido. Talvez ela converse, sorria e cumpra suas tarefas, porém, sinta que ninguém percebe o peso que existe por trás de seus olhos. Que Tua presença alcance esse vazio e que, junto com o consolo espiritual, Tu conduzas essa pessoa a relacionamentos saudáveis. Dá coragem para falar com alguém confiável, dá discernimento para reconhecer quem realmente pode ouvir, sem julgar. Abre caminhos para comunhão, amizade, cuidado e apoio. Senhor, recolhe as lágrimas que foram escondidas, as lágrimas de saudade, preocupação, impotência, esgotamento e medo. Há lágrimas que surgem porque a pessoa se sente atrasada em relação aos outros. Ela olha para a vida alheia e pensa que todos avançaram, enquanto ela permaneceu no mesmo lugar. Liberta este coração da comparação. Cada vida possui tempos, responsabilidades e batalhas diferentes. O valor de uma pessoa não pode ser medido pelas conquistas que publica, pela velocidade com que avança ou pela aprovação que recebe. Tu vês o interior. Tu conheces a fidelidade nos pequenos passos. Tu percebes o esforço que ninguém aplaudiu. Pai, abraça quem está cansado de ser forte. Mostra que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Reconhecer limites não é falta de fé. Descansar não é desistir. Há momentos em que a alma precisa parar, respirar e permitir que o corpo também seja cuidado. Ensina esta pessoa a tratar-se com a mesma paciência que ofereceria a alguém amado. Que ela não use palavras cruéis contra si mesma, que não transformem um erro em identidade, nem uma fase difícil em sentença definitiva. Senhor, depois de reconhecer nossa dor,
nós nos voltamos para o teu cuidado. Não queremos permanecer presos apenas ao que sentimos. Queremos firmar o coração naquilo que é verdadeiro. As emoções mudam, os dias mudam e as circunstâncias podem mudar, mas o teu caráter permanece fiel. Tua palavra diz no Salmo 46 que tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tu não és um abrigo distante, reservado apenas para pessoas que nunca erram. Tu és refúgio acessível para quem chega cansado, confuso e necessitado. Por isso, nós corremos para ti como alguém que busca proteção durante uma tempestade. Que esta pessoa encontre descanso em tua presença. Talvez os problemas ainda estejam diante dela. Talvez exista uma conversa difícil, uma decisão importante ou um processo que levará tempo. Ainda assim, Senhor, coloca paz no interior, não uma paz que ignora a realidade, mas uma paz que impede a realidade de destruir o coração. Ensina-nos a entregar o peso de forma verdadeira. Muitas vezes dizemos que entregamos, mas voltamos a pegar a preocupação poucos minutos depois. Repetimos mentalmente as mesmas possibilidades. Imaginamos cenários ruins e tentamos controlar aquilo que está além de nosso alcance, Pai. Quando isso acontecer, chama-nos novamente para perto. Ajuda-nos a entregar quantas vezes for necessário. Que cada respiração profunda seja um lembrete. Tu continuas sendo Deus. Que cada pensamento ansioso seja conduzido com gentileza à verdade. Nem tudo que a mente imagina vai acontecer. Nem todo medo é uma direção. Nem toda sensação é uma confirmação. Dá discernimento para separar fatos de suposições, prudência de pânico e responsabilidade de controle excessivo. Senhor, envolve este coração com tua graça. Há momentos em que a pessoa não precisa de uma explicação longa. Ela precisa de força para atravessar o dia. Precisa de serenidade para levantar da cama, organizar uma tarefa, fazer uma ligação, comparecer a uma consulta, cumprir um compromisso ou conversar com alguém. Concede graça para o próximo passo. Não pedimos que todo o caminho seja revelado de uma vez. Pedimos luz suficiente para o passo de hoje. Quando chegar o momento seguinte, confiamos que haverá nova direção. Assim como a luz do amanhecer cresce pouco a pouco, permite que a esperança volte gradualmente. Pai, acalma o corpo que ficou em estado de alerta. Relaxa os ombros tensos, desacelera a respiração e ajuda esta pessoa a respeitar seus limites. Que ela encontre hábitos de cuidado, descanso adequado e apoio necessário. Que não tenha vergonha de buscar tratamento quando precisar. A oração pode acompanhar o cuidado médico e psicológico, mas não precisa substituir aquilo que tu também podes usar como instrumento de auxílio. Senhor, faz nascer uma certeza silenciosa. Mesmo quando não sentimos nada extraordinário, tua presença continua. A fé não depende de arrepios, sinais espetaculares ou emoções intensas. Muitas vezes, a fé se expressa na decisão simples de permanecer, obedecer e confiar, quando o coração ainda está aprendendo a descansar. Que esta pessoa não se pressione para produzir uma emoção espiritual, que ela apenas permaneça diante de ti. O rio não precisa fazer barulho para continuar correndo. As raízes não precisam ser vistas para sustentar a árvore. Há obras profundas que acontecem em silêncio. Pai, guarda este coração
das vozes que aumentam a culpa e a confusão, que ele aprenda a reconhecer tua direção pela coerência com as escrituras, pela sabedoria, pelo fruto e pelo conselho de pessoas maduras. Livra-o de manipulações, ameaças espirituais e promessas irresponsáveis. Tua presença não conduz ao desespero, à exploração ou à perda da responsabilidade. Ela produz verdade, arrependimento, amor, domínio próprio e paz. Senhor, transforma este momento em abrigo, que a pessoa consiga imaginar-se descansando à sombra de tua fidelidade. Os ventos podem continuar soprando, mas o coração encontra um lugar seguro. As perguntas podem permanecer por algum tempo, mas já não precisam dominar cada pensamento. Nós entregamos a Ti os nomes, as situações e os prazos que nos preocupam. Entregamos as contas, os exames, os conflitos e as incertezas. Entregamos os filhos, os pais, os cônjuges, os amigos e todos aqueles que amamos. Reconhecemos que não podemos acompanhar cada passo, nem controlar cada resultado. Dá-nos sabedoria para fazer nossa parte. Dá-nos humildade para aceitar o que não controlamos. Dá-nos coragem para agir onde há responsabilidade. Dá-nos paciência para esperar quando ainda não existe uma decisão clara. Pai, deixa a Tua paz ocupar os espaços onde o medo se instalou. Que ela alcance a mente, o corpo e as emoções. Que a pessoa não se sinta obrigada a resolver tudo agora. Algumas questões serão tratadas hoje, outras precisarão do bom tempo, diálogo, acompanhamento e perseverança. Em todas elas, permanece conosco. Pai, agora que o coração encontra consolo, permite que Tua luz revele com amor aquilo que precisa ser transformado. Não queremos apenas sentir alívio, queremos amadurecer. Queremos sair deste momento mais conscientes, mais humildes e mais dispostos a viver de acordo com Tua vontade. Sonda os pensamentos que temos alimentado. Existem ideias que repetimos tantas vezes que começaram a parecer verdade. Pensamentos de fracasso, rejeição, vingança, incapacidade e desesperança, Senhor. Ajuda-nos a examinar cada pensamento. Nem toda voz interior merece confiança. Nem toda conclusão feita durante o momento de dor representa a realidade. Tua palavra ensina em Romanos 12:2 que somos transformados pela renovação da mente. Renova, portanto, nossa forma de enxergar a nós mesmos, as outras pessoas e as circunstâncias. Que a mente não seja governada apenas por experiências passadas. Que as feridas não determinem todas as decisões futuras. Que o medo não seja o conselheiro principal. Mostra onde precisamos mudar nossa maneira de falar. Às vezes, usamos palavras duras contra nós mesmos. Em outras ocasiões, ferimos quem está próximo porque estamos sobrecarregados. Respondemos com impaciência, tratamos com frieza ou despejamos sobre alguém uma dor que não foi causada por essa pessoa. Perdoa-nos, Senhor, dá-nos sensibilidade para reconhecer quando erramos e livra-nos do orgulho que justifica tudo e da vergonha que impede qualquer reparação. Que saibamos pedir perdão de forma sincera, sem transferir responsabilidade. Que nossas palavras sejam mais cuidadosas, verdadeiras e cheias de graça.
trabalha também a área do perdão. Algumas pessoas carregam ofensas há muitos anos. Elas sabem que precisam perdoar, mas confundem perdão com fingir que nada aconteceu. Ensina que perdoar não significa negar a dor, aceitar novos abusos ou abandonar limites necessários. Perdoar é colocar a justiça em tuas mãos e recusar-se a alimentar o veneno da vingança. Dá coragem para iniciar esse processo. Talvez não aconteça em um único momento. Talvez seja necessário repetir a entrega muitas vezes que a pessoa possa dizer: Senhor, eu ainda estou ferida, mas não quero ser governada pelo ressentimento. Ajuda-me a liberar o que me prende, mantendo a sabedoria e os limites que protegem a vida. Mostra também onde precisamos perdoar a nós mesmos depois de termos reconhecido, confessado e reparado o erro. Há pessoas que receberam tua graça, mas continuam aplicando contra si uma sentença sem fim. Elas pensam que sofrer constantemente é uma forma de pagar pelo passado. Senhor, ensina-as a viver com responsabilidade, mas sem condenação. Conforme 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que essa verdade não seja usada para minimizar as consequências, mas para abrir um caminho real de transformação. O perdão não apaga a responsabilidade, ele nos dá a oportunidade de caminhar de maneira diferente. Pai, orienta nossas decisões. Muitas vezes pedimos uma resposta imediata, mas ignoramos princípios claros que já conhecemos. Queremos sinais, porém evitamos a conversa necessária. Desejamos direção, mas não buscamos conselho. Pedimos paz, mas insistimos em ambientes que alimentam confusão. Dá-nos honestidade, mostra onde estamos tentando chamar de espera aquilo que, na verdade, é medo. Mostra onde chamamos de prudência aquilo que é resistência. Mostra também onde estamos agindo por impulso e chamando isso de fé. Que nossas escolhas sejam guiadas por sabedoria, oração, escritura e responsabilidade. Livra-nos de decisões tomadas apenas para aliviar uma emoção momentânea. Ajuda-nos a considerar consequências, ouvir pessoas confiáveis e respeitar o tempo necessário. Senhor, corrige-nos sem esmagar. Tua disciplina nasce do amor. Quando apontas um caminho errado, não é para nos humilhar, mas para nos conduzir de volta à vida. Dá-nos um coração ensinável, capaz de ouvir sem se defender o tempo todo. Tira de nós a necessidade de vencer todas as discussões. Ensina-nos a ouvir, que possamos reconhecer a dor do outro, mesmo quando também estamos feridos. Dá sabedoria para falar no momento certo e silêncio, quando as palavras apenas aumentariam o conflito. Pai, protege-nos da amargura. A amargura transforma a memória em prisão e faz o passado invadir todos os relacionamentos presentes. Arranca suas raízes com delicadeza. Substitui a dureza pela firmeza saudável, a desconfiança absoluta pelo discernimento e o isolamento, pela construção cuidadosa de novos vínculos. Ajuda-nos a abandonar hábitos que enfraquecem a vida espiritual, emocional e física. Mostra o que precisa ser reduzido, interrompido ou reorganizado. Dá disciplina sem rigidez, constância sem perfeccionismo e equilíbrio sem culpa. Que tua presença não seja apenas um lugar, cada pensamento. Nem toda voz interior merece confiança.
Nem toda conclusão feita durante um momento de dor representa a realidade. Tua palavra ensina em Romanos 12:2 que somos transformados pela renovação da mente. Renova, portanto, nossa forma de enxergar a nós mesmos, as outras pessoas e as circunstâncias. Que a mente não seja governada apenas por experiências passadas. Que as feridas não determinem todas as decisões futuras. Que o medo não seja o conselheiro principal. Mostra onde precisamos. Senhor, colocamos agora diante de Ti os caminhos desta pessoa. Existem áreas da vida que parecem divididas em muitas direções. Há decisões que afetam a família, o trabalho, a saúde, os relacionamentos e o futuro. Às vezes, o medo de escolher errado é tão grande que a pessoa fica paralisada. Tua palavra diz em Provérbios 3 e 5:6 para confiarmos em Ti de todo o coração, sem depender apenas do nosso próprio entendimento, reconhecendo-Te em todos os caminhos. Nós reconhecemos que nossa visão é limitada. Nem sempre percebemos as intenções das pessoas, as consequências de uma escolha ou os desafios que surgirão adiante. Por isso, dá-nos sabedoria. Não pedimos uma vida sem dificuldades, mas discernimento para atravessá-las. Mostra as portas que devem ser consideradas e aquelas das quais precisamos manter distância. Que a ansiedade não nos faça aceitar qualquer oportunidade e que o medo não nos faça rejeitar aquilo que pode ser saudável. Abençoa o trabalho desta pessoa. Há quem esteja empregado, mas sobrecarregado. Há quem procure uma oportunidade. Há quem enfrente um ambiente difícil, inseguro ou desrespeitoso. Há quem esteja construindo um pequeno negócio, estudando para uma prova ou tentando reorganizar a vida financeira. Senhor, dá competência, perseverança, criatividade e honestidade. Abre oportunidades justas, mas também concede paciência durante os processos. Guarda esta pessoa de propostas enganosas, dívidas impulsivas e decisões financeiras tomadas pelo desespero. Ajuda a planejar, buscar orientação e administrar com responsabilidade aquilo que possui. Não pedimos riqueza como prova de fé. Pedimos o necessário: sabedoria para usar os recursos e contentamento para não transformar dinheiro em senhor do coração. Que não falte dignidade, alimento, abrigo e auxílio. Onde houver necessidade concreta, aproxima pessoas, instituições e caminhos responsáveis de apoio. Pai, cuida da família. Existem lares marcados por carinho, mas também por cansaço e dificuldades de comunicação. Existem famílias enfrentando distância, conflitos, doenças e preocupações. Derrama sabedoria sobre cada conversa, que as palavras sejam menos impulsivas e mais honestas. Que o orgulho não impeça reconciliações possíveis. Onde houver violência, ameaça ou abuso, conduz a pessoa à proteção e à ajuda adequada. Não permitas que ela pense que suportar perigo em silêncio é uma obrigação espiritual. Dá coragem para procurar autoridades, profissionais e redes seguras de apoio. Preserva vidas e abre caminhos de segurança. Senhor, cuida dos relacionamentos. Mostra quem se aproxima com sinceridade e quem usa manipulação, culpa ou controle. Dá maturidade para estabelecer limites, que a carência não conduza a vínculos destrutivos. Que o medo de ficar sozinho não faça a pessoa permanecer.
onde sua dignidade é constantemente ferida. Para os casamentos, dá paciência, diálogo, respeito e disposição para buscar ajuda quando necessário. Para os solteiros, concede contentamento, discernimento e cuidado com as escolhas. Para as amizades, traz lealdade, reciprocidade e verdade. Para os relacionamentos rompidos, mostra quando há espaço para reconciliação e quando é preciso seguir em frente com paz. Vai visitar a saúde, fortalece quem aguarda exames, enfrenta sintomas ou acompanha alguém em tratamento. Dá serenidade para lidar com as informações e responsabilidade para seguir orientações profissionais. Sustenta médicos, enfermeiros, terapeutas e todos os que participam do cuidado. Quando houver ansiedade diante de um diagnóstico, ajuda a pessoa a não antecipar conclusões. Quando houver um tratamento longo, renova a perseverança. Quando o corpo precisar de descanso, dá humildade para respeitar os limites. Quando a mente pedir ajuda, afasta a vergonha e abre o caminho para um acompanhamento adequado. Tua palavra declara em Tiago 1:5 que, se alguém precisa de sabedoria, deve pedi-la a ti, que a todos dá generosamente. Nós pedimos sabedoria para as consultas, para as conversas, para os contratos, para as mudanças e para cada decisão que não pode ser tomada apenas pela emoção. Senhor, cuida do futuro. Há pessoas que temem envelhecer, perder alguém, ficar sem recursos ou não realizar seus planos. Outras têm medo de repetir histórias familiares, Pai. Não permitas que o futuro seja vivido como uma ameaça constante. Ensina-nos a planejar com responsabilidade, mas a permanecer no dia presente. Que esta pessoa faça o que está ao seu alcance hoje. Uma ligação, um currículo, uma consulta, uma conversa, uma organização financeira, um pedido de ajuda, um limite necessário, um período de descanso, um passo de cada vez. Guarda também os caminhos físicos, protege nas viagens, no trânsito, no trabalho e nas atividades diárias. Dá atenção, prudência e respeito às regras. Livra de distrações e decisões imprudentes. Pai, renova agora a identidade desta pessoa. Durante muito tempo, talvez ela tenha se enxergado através das palavras que ouviu, das rejeições que enfrentou ou dos erros que cometeu. Talvez alguém tenha dito que ela nunca conseguiria, que era difícil de amar, que sempre estragava tudo ou que não possuía valor. Senhor, quebra o poder dessas definições. O que aconteceu faz parte da história, mas não precisa se tornar a identidade final. As falhas precisam ser reconhecidas, tratadas e reparadas, porém não precisam ser transformadas em um nome permanente. Tua palavra declara em 2 Coríntios 5:17 que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e novas se fizeram. Essa renovação não significa ausência de processo. Significa que o passado já não possui autoridade absoluta para determinar o futuro. Pai, ensina esta pessoa a enxergar-se com humildade e esperança. Humildade para reconhecer limites. Esperança para acreditar que pode amadurecer, que ela não se considere superior a ninguém, mas também não aceite viver como se não tivesse dignidade. Há pessoas que foram rejeitadas e começaram a rejeitar a si mesmas. Elas evitam oportunidades porque esperam o pior. Afastam-se antes que alguém possa ir embora. Desconfiam de toda demonstração de carinho. Senhor,
Trato essas defesas. Algumas surgiram para proteger um coração ferido, mas agora impedem que ele construa vínculos saudáveis. Concede coragem para viver sem a obrigação de agradar a todos. A aprovação humana é instável. Hoje alguém elogia, amanhã critica. Hoje se aproxima, amanhã se distancia. Que a identidade desta pessoa seja firmada em Cristo, não na opinião variável das pessoas. Pai, trabalha também as comparações. Quantas vezes alguém se sente atrasado porque observa a trajetória de outra pessoa? Compare idade, aparência, casamento, filhos, carreira, casa, ministério, conquistas. Essas comparações roubam a gratidão e distorcem a percepção. Ensina esta pessoa a honrar o próprio caminho. Há sementes que crescem rapidamente, outras precisam de mais tempo no solo. O tempo escondido não é necessariamente tempo perdido. Existem amadurecimentos que acontecem longe dos olhares. Tua palavra afirma em Efésios 2:10 que somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para boas obras que preparaste para que andássemos nelas. Que essa verdade desperte propósito, não pressão. Não precisamos provar valor por meio de produtividade excessiva. Fomos chamados a viver com fidelidade, amor e obediência. Mostra os dons que podem ser desenvolvidos. Mostra também as áreas em que é preciso estudar, praticar e aceitar correção. Propósito não elimina preparo. Chamado não dispensa disciplina. Fé não substitui responsabilidade. Senhor, levanta quem parou de tentar por medo de errar. Dá coragem para recomeçar de maneira mais sábia. Talvez o recomeço não seja voltar ao mesmo lugar. Pode ser escolher um caminho diferente, com limites novos e uma compreensão mais madura. Restaura a confiança que foi quebrada, mas não devolvas ingenuidade. Dá um coração aberto e, ao mesmo tempo, discernimento. Que a pessoa não se feche para todos por causa do erro de alguns. Ensina a observar frutos, respeitar o tempo e construir confiança gradualmente. Pai, renova a coragem. Coragem não é ausência de medo. É a decisão de não entregar ao medo o controle de todas as escolhas. Que esta pessoa consiga agir mesmo sentindo insegurança. Que ela procure ajuda, faça perguntas, aprenda e aceite que não precisa saber tudo antes de começar. Quando as lembranças do fracasso voltarem, lembra a do que aprendeu. Quando a vergonha disser que não há retorno, aponta para a graça. Quando alguém tentar usar o passado para controlar sua vida, dá firmeza para estabelecer limites. Senhor, restaura também a capacidade de sonhar com equilíbrio. Talvez alguns sonhos precisem ser ajustados, outros podem ser retomados. Alguns precisarão ser entregues. Dá discernimento para entender a diferença. Que esta pessoa não confunda propósito com fama, visibilidade ou reconhecimento. Muitas vidas são profundamente úteis em trabalhos simples, cuidados silenciosos e gestos que poucos percebem. O valor de uma obra não é medido apenas pelo número de pessoas que aplaudem. Faz nascer um recomeço interior, um recomeço na maneira de falar consigo, um recomeço nas escolhas, um recomeço na forma de lidar com o corpo, com o tempo, com os relacionamentos e com a fé. Que ela possa dizer: eu não sou apenas o que fizeram comigo, não sou apenas o que perdi, não sou apenas o erro que cometi. Sou uma pessoa em processo, alcançada pela graça e chamada a caminhar em verdade. Ensina a assumir a própria história sem ser aprisionada por ela. Que reconheça as cicatrizes,
mas também perceba a força que surgiu durante a caminhada. Que não romantize o sofrimento, mas reconheça que tu foste capaz de sustentar, mesmo nos períodos mais escuros. Senhor, diante de tudo que ouvimos em Tua presença, nós escolhemos responder com fé. Não uma fé que nega a realidade, mas uma fé que reconhece que a realidade não é maior do que a Tua sabedoria. Há situações que ainda não mudaram, porém nosso coração já não precisa enfrentá-las da mesma maneira. Hoje entregamos o medo de perder, de fracassar, de escolher errado, de decepcionar e de não conseguir. Reconhecemos que algumas dessas preocupações podem nos ajudar a agir com prudência, mas não permitiremos que se transformem em prisão. Tua palavra ensina em Filipenses 4, 6, 7 que não devemos viver dominados pela ansiedade, mas apresentar a Ti nossas necessidades com oração e gratidão, e a Tua paz guardará nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Por isso apresentamos cada preocupação. Senhor, eu Te entrego aquilo que não consigo controlar. Entrego as respostas das outras pessoas, entrego os prazos que não dependem apenas de mim. Entrego o resultado dos processos, das conversas, dos exames e das decisões. Farei minha parte, mas não permitirei que a tentativa de controlar tudo destrua minha paz. Eu Te entrego minha necessidade de compreender imediatamente. Nem sempre terei explicações completas, nem sempre saberei por que uma porta fechou ou por que determinado processo demorou. Ainda assim, escolho caminhar com integridade. Pai, eu abro mão de viver tentando prever cada problema. Quero aprender a permanecer no presente. Dá-me força para esse dia. Quando amanhã chegar, buscarei novamente a graça necessária. Eu escolho perdoar, reconheço que esse processo pode exigir tempo, acompanhamento e limites. Não chamarei de perdão aquilo que é silêncio forçado diante da injustiça, mas também não alimentarei para sempre a vingança dentro de mim. Coloco em Tuas mãos o que não posso reparar. Perdoa-me pelas vezes em que permiti que a dor definisse minhas atitudes. Perdoa-me pelas palavras impulsivas, pelas decisões movidas pelo orgulho e pelos momentos em que me fechei para a Tua direção. Dá-me humildade para corrigir o que for possível. Eu escolho receber Teu perdão. Não
usarei a culpa como uma forma de continuar presa ao passado. Assumirei a responsabilidade, buscarei reparação e seguirei por um caminho diferente. A tua graça não me autoriza a repetir o erro, mas me dá força pra mudar. Senhor, eu te entrego as pessoas que amo. Não posso controlar suas escolhas, posso aconselhar, cuidar, conversar e estabelecer limites, mas não posso viver a vida delas. Guarda meu coração da culpa por aquilo que não está sob minha responsabilidade. Eu te agradeço pelo que já existe, mesmo que ainda haja necessidades. Agradeço pela vida, pelos pequenos sinais de cuidado, pelas pessoas que permaneceram e pelas forças que surgiram nos dias difíceis. Agradeço porque nem todas as respostas chegaram, mas eu continuei sendo sustentado. Tua palavra diz no Salmo 37:5 para entregarmos nosso caminho a Ti, confiarmos e Tu agirás. Eu entrego meu caminho, não exijo que tudo aconteça da maneira que imaginei. Peço que me conduzas com sabedoria e que meu coração permaneça disponível para obedecer. Eu escolho continuar, talvez lentamente, talvez com pausas, talvez precisando de ajuda, mas continuarei um passo responsável de cada vez. Não vou desprezar os pequenos avanços, não vou chamar de fracasso um processo que ainda está em andamento. Quando o medo voltar, lembrarei que posso orar novamente. Quando a ansiedade crescer, procurarei apoio e voltarei à verdade. Quando eu me sentir fraco, não terei vergonha de descansar. Quando precisar de orientação, pedirei conselho. Senhor, eu renuncio à comparação. Não preciso viver a história de outra pessoa, não preciso correr no ritmo alheio. Quero ser fiel ao caminho que colocaste diante de mim. Pai, conduz agora este coração a um lugar de paz. Depois de tantas preocupações apresentadas, tantas feridas reconhecidas e tantas decisões entregues, permite que a alma descanse. Não precisamos continuar repetindo todas as perguntas. Tu ouviste cada palavra e compreendeste cada silêncio. Que a pessoa que acompanha esta oração respire com calma, que perceba o corpo desacelerando e a mente encontrando um ponto de descanso. Talvez existam tarefas esperando. Talvez alguns problemas ainda precisem ser enfrentados. Mas este momento pode terminar com a certeza de que ela não precisa carregar tudo de uma vez. Tua palavra declara no Salmo 4:8: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa paz acompanhe quem está ouvindo durante a noite. Guarda o sono, diminui os pensamentos repetitivos e concede descanso ao corpo cansado. Para quem inicia o dia, dá serenidade para caminhar, que não comece movido pelo desespero. Dá clareza para organizar prioridades, coragem para enfrentar o necessário e sabedoria para deixar para depois aquilo que não precisa ser resolvido
imediatamente. Senhor, coloca paz nos ambientes desta pessoa. Onde houver tensão, ensina uma comunicação mais sábia. Onde houver silêncio doloroso, mostra o momento adequado de conversar. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver perigo, conduz à proteção e ao auxílio seguro. Que tua presença seja lembrada nas coisas simples, no primeiro raio de luz entrando pela janela, no copo de água, na respiração que continua, na mensagem de alguém querido, na força para realizar uma tarefa, na coragem de pedir ajuda, na capacidade de tentar mais uma vez. Pai, não permitas que essa pessoa saia deste momento procurando sinais extraordinários para acreditar que foi ouvida. Que ela reconheça a firmeza da tua palavra. Tu não precisas provar tua existência por meio de espetáculos. Tua fidelidade é percebida na verdade, na transformação do caráter e na graça que sustenta o próximo passo. Nós te agradecemos por tua presença. Agradecemos porque podemos chegar como estamos. Agradecemos porque a oração não exige uma voz perfeita, palavras bonitas ou emoções intensas. Tu recebes um coração sincero. Agradecemos pelas respostas que já recebemos e também pela força concedida, enquanto outras respostas ainda não chegaram. Agradecemos pelas portas abertas e pelas portas que nos protegeram ao se fechar. Agradecemos pelas pessoas que foram instrumentos de cuidado. Senhor, entrega a este coração uma despedida cheia de ternura. Que ele compreenda que o fim desta oração não significa o fim de tua companhia. Quando o áudio terminar e o silêncio voltar, tu continuarás presente. A pessoa poderá levantar-se, cuidar da rotina, procurar ajuda, conversar, trabalhar, estudar ou descansar. Em cada uma dessas coisas, tua presença poderá ser reconhecida. Não apenas em momentos separados como sagrados, mas em uma vida inteira colocada diante de ti. Que o coração receba esta verdade. Você não precisa resolver tudo agora. A graça para o passo de hoje, a sabedoria disponível para a próxima decisão. Há pessoas que podem caminhar ao seu lado. Há cuidado para sua mente, seu corpo e sua fé. Quando a tristeza voltar, você poderá buscar consolo. Quando o medo aparecer, poderá apresentá-lo a Deus. Quando errar, poderá reconhecer, reparar e recomeçar. Quando se sentir cansado, poderá descansar sem acreditar que perdeu o valor. Tua palavra diz em João 14:27 que Jesus nos deixa paz, uma paz diferente daquela que o mundo oferece. Que essa paz não seja confundida com a ausência de desafios, que ela seja compreendida como a presença firme de Cristo dentro de um coração que ainda atravessa caminhos reais. Pai, abençoa esta casa, abençoa os familiares, abençoa as decisões que serão tomadas depois desta oração. Dá prudência para não agir impulsivamente e coragem para não fugir daquilo que precisa ser enfrentado. Que a pessoa se lembre de respirar antes de responder, orar antes de decidir e buscar conselho quando não souber o que fazer. Que ela não se isole, que encontre uma comunidade de fé saudável, pessoas confiáveis e profissionais responsáveis quando precisar. Senhor,
Nós entregamos os próximos dias. Entregamos aquilo que está programado e aquilo que ainda não conhecemos. Não pedimos uma vida sem surpresas. Pedimos um coração firmado em Ti. Quando as notícias forem boas, lembra-nos de agradecer. Quando forem difíceis, sustenta-nos. Quando a espera continuar, dá perseverança. Quando for necessário mudar de direção, concede humildade. Que a esperança renasça como a luz do amanhecer. Primeiro discreta, depois mais clara. Talvez hoje a pessoa ainda não consiga enxergar todo o horizonte, mas a pode perceber que a noite não dura para sempre. Obrigado porque podemos terminar esta oração mais leves, mais conscientes e mais dispostos a continuar. Em nome de Jesus, amém. Pai, Pai, conduz agora este